Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida. Susete Francisco. David Santiago. Eu sou a Sónia Sapage. O Poder Público está de volta alguns dias passados sobre a eleição de António José Seguro como Presidente da República. Os resultados ainda não são finais porque há 20 freguesias que adiaram a votação para o próximo domingo, mas já nada mudará de maneira nenhuma a dimensão da vitória. Seguro ultrapassou os 3.400.000 votos e Ventura passou 1.700.000. São José, duas perguntas para ti. A primeira é se correu exatamente como esperavas e a segunda é de quem é esta vitória? Se é de Seguro, de Portugal, de Democracia, do PS, de quem é? A primeira pergunta, eu acho que correu como eu esperava. Eu logo na primeira volta, aliás disse aqui no podcast isso, na campanha da primeira volta, eu achei que o Seguro estava a ser muitíssimo inteligente e por isso comecei-me a perceber que ele poderia de facto ser o candidato que iria passar à segunda volta, até pela quebra que os outros estavam a ter. Quanto de quem é a vitória, são todas essas vitórias que tu disseste. É da democracia e do país, pelo equilíbrio institucional que se estabelece, ou que se mantém, neste caso até com a famosa teoria de não pôr os ovos todos no mesmo cesto, e que é uma coisa que beneficia ao PS. O PS beneficia ao ter um Presidente da República ao fim de 20 anos, que vem da sua área política, que é um seu ex-líder. Se bem que eu acho que Seguro não vai beneficiar o PS. A eleição de um presidente com origem no PS beneficia o PS. E também o perfil de Seguro dá tempo ao PS para se poder reconstruir. O PS é um projeto esgotado, que se esgotou com António Costa. A última grande renovação que teve foi com António Guterres, a partir nos Estados Gerais, não é? Construção de uma nova proposta para o país, que se esgotou, embora ainda sendo renovada, já esgota-se com Costa. O PS tem muito trabalho pela frente, precisa de tempo, e o lado institucional, o sentido de Estado, a moderação de Seguro, vão favorecer que se evitem crises políticas e eleições antecipadas. Não quer dizer que elas não possam acontecer, podem sempre acontecer, mas que ele tentará evitar isso, e isso dá tempo ao PS para fazer o muito trabalho que tem que fazer. Portanto, eu acho que foi uma vitória de todos. Susete, ainda que tenha perdido, Ventura atingiu um número muito expressivo de votos. Estes 1,7 milhões são o seu limite ou ainda pode ir mais longe nas legislativas? Acho que é difícil dizer. Não acho que o resultado da segunda volta destas eleições presidenciais e estes 1,7 milhões de votos sejam transponíveis para legislativas. André Ventura não ficou com estes votos no bolso. Quando muito, a primeira volta será mais indicativa e ainda assim com muitas reservas. Em relação aos resultados do último... Desculpa, Sete, a primeira volta é muito em linha com aquilo que o partido teve... Que tem sido os resultados... É em linha, não é? Portanto. Do Chega. Sim, mas são eleições ainda assim são eleições bastante diferentes. Sim, o espectro político não era o mesmo, tinhas mais candidatos. Ou seja, o resultado não me parece muito transponível. Tínhamos 11 candidatos, mas são 8 candidatos com peso. São mais ou menos o número de partidos também que recolhe algum tipo de expressão eleitoral. À direita tinhas o governo. Mas são eleições diferentes. Tu, por exemplo, no PS tinhas o Seguro, que sendo o ex-secretário-geral do PS, fez uma campanha relativamente afastada do partido. Portanto, acho que a primeira volta é mais indicativa. Ainda assim, claro. não é transponível. Eu concordo contigo, eu não vejo essa questão da transponibilidade por uma coisa, porque está muito em linha com aquilo que é a votação do Chega. Portanto, parece ter sido muito o eleitorado do Chega que votou em André Ventura na primeira volta. Na segunda é que ele já foi buscar outro tipo de eleitores. Parece-me, não sei. Foi buscar algum eleitorado a Coutinho Figueiredo, a Gouveia Melo, a Marcos Mendes, não muito.
Mas em relação aos resultados do último domingo, recordo que Ventura teve uma percentagem superior à AD nas legislativas do ano passado, mas que em número de votos fica substancialmente abaixo do que conseguiu a AD, que na altura recolheu mais de 2 milhões de votos. Depois, uma evidência que convém fazer notar é que 2/3 dos eleitores que foram votar no domingo votaram em António José Seguro. Portanto, a primeira conclusão e mais importante, ganhou o centro moderado e ganhou por muitos. A Ventura perdeu de forma claríssima estas eleições. Dito isto, acho que Ventura teve o número de votos suficiente para tentar capitalizar isto no futuro. Vimos isso logo no discurso da noite de domingo, com Ventura que despediu imediatamente o facto de candidato presidencial e falou como líder partidário. Quem o ouvisse não diria que ele tinha sido candidato a umas eleições presidenciais, e afirmou-se como o líder da direita e que o Chega está no caminho para governar Portugal. Bom, isto parece-me estratégia política, não é exatamente assim, como dizia há pouco, lembro-me, boa parte do eleitorado de Coutinho Figueiredo, Marcos Mendes, deslocou-se não para Ventura, mas para António José Seguro. Mas a pergunta é: o que é que André Ventura pode ou vai fazer com isto? Eu acho que ele vai tentar capitalizar isto sobretudo contra Luís Montenegro e contra o governo, vai tentar, tem vindo a fazer, afirmar-se como o líder da oposição, o líder da direita, como já vem dizendo desde a primeira volta, mas diria que com resultados não muito tangíveis no curto médio prazo. Ou seja, não tem eleições. Exato, não tem eleições, nem parece-me tem condições para as provocar. António José Seguro disse com todas as letras, e quer dizer, conhecemos o perfil de António José Seguro. Ele resistirá em absoluto a uma situação de instabilidade política curto, médio prazo, e mais importante que isso, parece-me claro, e diria que Ventura terá a percepção disso, que não há muito espaço para eleições nos próximos tempos. Acabamos de sair de um ciclo de 3 eleições no espaço de um ano, portanto, salvo algum imponderável, não vejo que vá haver eleições, e acho, aliás, que quem se atrevesse a provocar uma crise política sairia muitíssimo penalizado. A última, com essa uma decisão. Nota, eu concordo contigo, certo, mas a penúltima crise política não saiu penalizado, que foi o Ministério Público, não é? Não, foi o Ministério Público. Mas eu pus essa na categoria dos imponderáveis. No sentido jurídico do termo, de serem inimputáveis, não é? Pois é isso, porque são... David, desta vez as sondagens parecem ter acertado, e a nossa foi talvez a mais certeira. Fazer publicidade à Católica é assim. Tu concordas ou não? É indiscutível. A nossa última sondagem, que publicámos de quarta para quinta-feira, antes das eleições, dava 67-33, e portanto foi a grosso modo, tirando aqui umas décimas, mas os arredondamentos foram feitos com as regras matemáticas, dá os 67-33, e portanto acertou na mousse. Mas já tinha acontecido isso na primeira volta, embora na primeira volta não se percebesse, a nossa, por exemplo, não apontava para a vitória de Seguro, não é? Portanto, embora depois nós sabemos que as próprias sondagens... Sim, mas as próprias sondagens criam dinâmicas e portanto, eu faço sempre esse alerta, porque a sondagem naquele momento, e nós vemos que a tracking poll da CNN, que prosseguiu mais 2 ou 3 dias do que essa da Católica na primeira volta, já dava claramente a vitória a Seguro, e portanto cria essa dinâmica de, portanto, eleitores moderados que perceberam que Gouveia e Melo, Marcos Mendes, em particular estes dois, não tinham condições para passar à segunda volta, acabaram por concentrar fazer o voto útil em Seguro. E portanto sim, ou seja, muitas vezes criticamos as sondagens porque falham, embora eu tenho sempre esse cuidado de fazer esses alertas, porque sobretudo as principais empresas nacionais de sondagens são rigorosas no tratamento dos dados e, portanto, acho que estão de parabéns e são importantes para ajudar até a definir aquilo que são as eleições. Não ganhou o Seguro por causa das sondagens, mas não tenho dúvida que a dinâmica das sondagens contribuiu para a vitória mais robusta, primeiro para a vitória na primeira volta e depois até em certa medida para a vitória mais robusta, quando se percebeu que primeiro houve uma primeira sondagem que apontava para 70-30 na Católica, mas depois houve outras sondagens de outras empresas que já apontavam resultados mais próximos, e eu acho que isso
é um bocadinho especulativo, mas acho que isso poderá também ter contribuído para a não desmobilização, e daí que, ao contrário de todas as expectativas e da minha em particular, a abstenção não subiu face à primeira volta, quer dizer, há uma subida, mas é marginal, mas é muito marginal neste contexto, ainda por cima no contexto climatério que vivíamos. Se me permites, só muito en passant, eu gostava só de fazer 2 comentários. Eu acho que isto, além de ser uma vitória de Seguro e do PS, como já foi sendo dito aqui, acho que também é uma vitória para o Governo, uma vitória não no sentido de merecido do Governo ter feito por ter essa vitória, mas acho que o Governo sai a ganhar, se quisermos, antes. Nós escrevemos inclusive sobre isso esta semana. Há uma expectativa muito positiva no Governo face àquilo que será a presidência de António José Seguro. Também já falámos disso aqui há algum tempo. Eu sei que eu próprio já disse isto aqui no podcast, que Seguro será alguém com quem Montenegro tenderá a ter um bom relacionamento. Depois veremos as vicissitudes conjunturais, o que é que vai acontecer, a atualidade. E, bom, há sempre depois muitos imponderáveis, lá está. Mas há condições até de perfil e de forma de fazer política que tenderão, e sobretudo a forma, a descrição, a reserva com que ambos gostam de tratar assuntos mais relevantes, eu acho que poderá proporcionar essa maior proximidade. E por final, só uma coisa em relação à Ventura, e sou rápido, que é, de facto, eu acho que é um exagero ele arrogar-se o líder da direita, porque ele não conseguiu captar sequer a maior parte dos votos da direita, porque cerca de 2/3 dos eleitores que na primeira volta votaram em Marques Mendes e Gouveia Melo votaram nele. É mais equilibrado do eleitorado de Cotrim, e essa é que é a nuance que eu acho que é interessante. Eu acho de facto que na primeira volta Ventura teve basicamente os votos do eleitorado do Chega. É um eleitorado que hoje em dia está mais ou menos estabilizado. Embora tenha perdido ali alguns eleitores jovens que foram para Cotrim na primeira volta e que são um eleitorado que nas legislativas anteriores, por exemplo, estava mais com André Ventura, mas de facto há ali aqueles 900 mil votos de Cotrim que ninguém sabe muito bem para onde é que irão. Não me parece neste momento crível que possam ir, por exemplo, para a Iniciativa Liberal, a menos que ele volte à liderança do partido, e mesmo isso, não há uma transposição direta. É preciso cuidar de fazer essa análise da transposição direta de votos presidenciais para os partidos. Isso não acontece. Sim, não. Acontece no caso de Ventura porque é um caso muito particular, até porque o partido Chega é Ventura e, portanto, mais do que em qualquer outro partido, isso acontece. E, portanto, há uma personalização muito grande em Ventura, e daí que talvez seja o único em que se possa dizer isso. Mas os votos de Cotrim, esses 900 mil votos, veremos o que é que vai acontecer, até porque aqui o que eu digo é, eu vejo aqui alguma margem, de facto, para Ventura Chega a poder crescer eleitoralmente, mesmo num contexto legislativo, por 2 fatores. A normalização que estas presidenciais vieram trazer, ou seja, pessoas que se calhar há pouco tempo não admitiam votar Ventura, desta vez votaram Ventura na segunda volta, nem que seja por rejeição do socialismo, não de Seguro, mas do socialismo, de o verem como alguém que vem do PS, de Costa e de Sócrates e tudo mais. Embora, nós sabemos bem que Seguro não tem nada a ver com essas figuras, mas, independentemente disso, é a convicção de algumas pessoas. E depois também há o lado do eleitorado jovem, porque o Ventura e Chega têm muito eleitorado menos instruído, mas à medida que nós temos cada vez jovens mais instruídos, ou seja, portanto, há uma generalização do ensino superior nas novas gerações, e ainda bem, mas a verdade é que estes jovens que agora foram um bocadinho para Cotrim na primeira volta e que na segunda volta terão voltado a Ventura, vamos ver o que é que vai acontecer no futuro, porque não sabemos o que é que acontece com esses tais 900 mil votos, e muitos deles são de jovens, e portanto será importante perceber isso. E isso poderá, a prazo, vir a favorecer e reforçar aquilo que é o eleitorado do Chega no futuro. Muito bem, passadas estas presidenciais, como já aqui foi dito, não se esperam mais eleições a nível nacional nos próximos 3 anos. Nesta fase, o país tem realmente muito com o que se preocupar. O mau tempo vai continuar a impactar o território nos próximos dias e o Governo já teve uma baixa. A Ministra da Administração Interna apresentou a demissão, que foi aceita pelo Primeiro-Ministro, e Luís Montenegro assumiu a pasta. Ontem, em Coimbra, vimos-lo debaixo do mesmo guarda-chuva que o Presidente da República, lembrando uma imagem icónica do passado. E agora começo de novo por ti, São José. A demissão da Ministra acontece depois de um artigo de opinião publicado no nosso jornal, onde Gouveia Melo defendia que Maria Lúcia Amaral devia deixar o Governo. Achas que a crítica do ex-almirante foi a gota d'água? Não creio. Não creio, até porque foi no mesmo dia
e uma demissão do membro do governo não se decide num dia, nem tem como gota d'água o dia. Era manifesto que Maria Lúcia Amaral, com todo o seu currículo, com todo o seu prestígio, não tinha calçado os sapatos de ministra para o seu pé. Não era um sapato para o seu pé ser ministra. Além de que ela vinha de um órgão fiscalizador e passar diretamente para o governo foi uma coisa que na altura eu até achei um pouco extraordinário, mas pronto. Mas ela não tinha, a situação dela era frágil já há bastante tempo. Nós já aqui tínhamos falado sobre verão. isso. Na semana passada dissemos isso, não é? Que estava a prazo. Sim. Viu-se nos incêndios de verão, viu-se na situação do aeroporto de Lisboa e a forma como ela comunicava. Ela não dava segurança, não é? Não dava. Aliás, eu nesta crise que tem acontecido agora destas tempestades, esta catástrofe que se vive no país, para mim há 4 figuras extraordinárias na comunicação, na forma como lideram e na forma como dão segurança e confiança às pessoas, que é a Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, é o Presidente da Câmara de Leiria e a Presidente da Câmara de Coimbra, e é o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, que também tem uma capacidade de transmitir confiança e segurança que eu acho muito importante. E a doutora Maria Lúcia Amaral não tinha isso, não tem esse poder de comunicação. Pode ter muitas competências e eu penso que ela já estava a pensar nisto antes e que, aliás, o país estava todo à espera, não é? Porque Gouveia e Mel veio dizer o que era óbvio. Já várias pessoas tinham dito isso. E mesmo partidos, BE tinha poucos dias antes, ou mesmo muito poucos dias antes, tinha tido a mesma posição. Portanto, mas também deixa-me só dizer mais uma coisa, não quero demorar muito tempo, mas eu não acho que a demissão de Maria Lúcia Amaral resolva o problema de comunicação do governo nesta crise e de comunicação do governo com o país. Eu acho que há de facto coisas que têm que mudar no governo. E eu admito, aliás escrevi isso a semana passada, que Luís Montenegro faça uma remodelação quando o novo Presidente da República tomar posse. Não é agora, eu penso até que ele acumulou a pasta na administração interna, porque não é o momento de estar a fazer agora mudanças no governo com o Presidente da República a um mês de sair e a dar posse a um governo. E depois o governo já estava formado quando o novo Presidente entra. Penso que o timing não é esse, mas parece-me que também já escrevemos que a intenção não será essa, não é? Não aparentemente será não eu será. sei que escreveram, mas eu continuo a achar que ele tem que fazer uma remodelação e que terá que fazer até uma renovação da forma como o governo comunica. Até porque com seguro na presidência, a agressividade e a arrogância com que Montenegro tem governado não vai trazer boa coabitação. Não estou a ver que o tom possa ser mantido, o tom do governo. Além de que o país também não confia num governo que geriu esta crise, por exemplo, agora das tempestades, como geriu. Parece que só ontem é que Luís Montenegro apareceu, não é? Vou passar à Suzete. O Parlamento adiou o debate quinzenal para que o Primeiro-Ministro pudesse ir ao terreno visitar os concelhos afetados. Ao mesmo tempo, o Primeiro-Ministro assumiu a pasta da administração interna. Qual terá sido a razão? Dar mais peso ao Ministério, manterem aberto, lá está, durante algum tempo a possibilidade de alargar a remodelação? O que é que achas, Suzete? Antes das tuas questões, só uma nota prévia para o adiamento do debate quinzenal, que foi uma embrulhada sem necessidade nenhuma. O debate quinzenal estava marcado para quarta-feira, foi adiado para sexta, depois afinal já não se sabia bem porque não havia unanimidade entre os partidos, depois afinal sim outra vez e foi adiado para sexta-feira numa conferência de líderes ontem às 5 da tarde. Hoje às 9 da manhã o Governo estava a pedir novo adiamento, nova conferência de líderes e foi agora agendado para a próxima semana. Enfim, era mais ou menos escusado.
Eu acho que o Governo não quer estar no Parlamento com a situação que está no país, ainda por cima, com o Primeiro-Ministro, que é ele, o Ministro da Administração Interna agora, a querer estar a mostrar que está no terreno depois de terem falhado na semana passada. Eu também não sabia disso ontem às 5 da tarde. Pois isso é outra assunto. Não, eu só estou a tentar perceber. Eu acho que há um racional, não estou a dizer que acho que seja incompreensível isto, não é? Ou seja, há um racional, mas já outros ministros estiveram no Parlamento. Claro. Não estou a dizer que defendo a posição, eu digo é que há um racional por trás disto, não é? Há um racional. Bom, mas eu guardo-me para a seguir. O Governo ontem deu acordo. O Governo ontem deu acordo à remarcação para sexta-feira de manhã. Em relação à pasta da Administração Interna, ao que perguntavas, eu acho que Luís Montenegro tomou uma decisão bastante compreensível. Claramente, Maria Lúcia Amaral apresentou a admissão de forma definitiva, sem dar margem para recuo. A saída da ministra, como já foi dito aqui, tinha-se tornado mais ou menos inevitável, mas acho que Luís Montenegro dispensaria que fosse nesta fase tão em cima dos acontecimentos. Mas a partir do momento em que essa saída se concretizou, acho que o Primeiro-Ministro tomou uma decisão sensata. Não faria muito sentido um novo ministro, mesmo que fosse alguém com um perfil operacional, eventualmente conhecedor da proteção civil, mas não faria muito sentido que aterrasse agora no meio desta situação. Continua a ser muito problemático no meio da operação que está em curso e a ficar, para usar uma palavra que entrou no léxico da administração interna, em aprendizagem, e não é exatamente a melhor altura para isso. Montenegro chama a pasta a si, que é um sinal político muito relevante. A pasta passa diretamente para as mãos do Primeiro-Ministro, e acho que isto também é uma tentativa um bocadinho de, enfim, limpar a imagem que o Governo deixou na resposta inicial, de algum alinhamento, de alinhamento face às consequências da tempestade Cristina, num primeiro momento. O Governo e o próprio Luís Montenegro, acho que o Primeiro-Ministro também não saiu bem na foto, e isto também é uma forma de tentar corrigir essa imagem. Ontem tivemos Montenegro e Marcelo no terreno, os dois em conjunto, articulados, a mostrar coordenação, a garantir que todos os meios do Estado estão mobilizados. Portanto, acho que o Governo está a tentar corrigir a péssima imagem que deixou na primeira resposta ao mau tempo. Diria que Montenegro vai ficar com a pasta até a situação acalmar. E quanto ao cenário da remodelação se poder alargar, vamos ver, diria que não. Nós escrevemos isso no Público hoje, que tudo aponta para uma substituição cirúrgica e menos para uma remodelação mais alargada por agora. Acho que no futuro ela provavelmente acontecerá, mas não na sequência desta saída de Maria Lúcia Amaral. David, ainda sobre a saída da ministra, não te vou perguntar quem vai ser o sucessor, não é? Porque não sabemos, mas faço a pergunta de outra forma, que é, depois de um perfil tão académico, que perfil achas que o Governo, o Primeiro-Ministro em particular, devia procurar? Sendo que só uma nota, porque se há aqui a possibilidade, a alteração cirúrgica não quer dizer que não haja alteração de 2 ministros, se por exemplo houver uma mudança de um dos ministros para este meio, mas é cirúrgica na mesma, é nesse sentido. É uma pequena nota, mas eu discordo um bocadinho da convicção da São José, porque eu acho que o artigo de Gouveia e Melo foi uma gota d'água, não a última, mas ajudou a tomar a decisão que ela quereria tomar e que já estava a pensar, mas eu acho que há um fator, sobretudo, parece-me, que fez a demissão ser naquele momento. É que lá está, havia um debate quinzenal marcado para quarta-feira de manhã à tarde, e o Governo vai todo, portanto é o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, mas o Governo está lá sempre, e portanto ela ia estar ali durante 2h30 ou 2 horas a ser permanentemente criticada, e eu acho que ela não quis passar por esse vexame, digamos assim. Não era levada pela enxurrada, era levada ela ia ser um momento confrangedor para ela. Mas desculpa lá, mas isso então não é o artigo de Gouveia e Melo, é um debate no Parlamento. Acho que o artigo do Gouveia e Melo, sendo alguém com peso e com autoridade para fazer este tipo de crítica, acho que foi também um fator, sim. Não estou a dizer que foi acho que foram esses 2 fatores. Só estou a dizer que acho que foi um fator. Pronto, só isso. Quanto ao perfil político, nós já falámos disso aqui também na semana passada. Ao perfil, melhor dizendo, ao perfil de um próximo maio, acho que tem que ser um perfil mais político. Acho que Margarida Blasco e Maria Lúcia Amaral demonstraram que
os perfis mais tecnocratas e por mais carreira e qualidade e pergaminhos tenham em determinadas áreas, em particular, por exemplo, na área académica, que não é suficiente. É uma pasta cada vez mais difícil. É uma pasta que, neste tipo de ocasiões, por exemplo, exige capacidade para falar. Quando digo capacidade, e saber perceber, e saber o que fazer e o que decidir, por exemplo, com autarcas, no terreno, ou seja, um autarca lida com coisas muito comezinhas, digamos assim, que é com aquele cano que está a deitar água e não sei o quê. Ou seja, uma académica que esteve anos no Tribunal Constitucional, que depois foi provedora de justiça, ela não faz a mínima ideia do que é um sifão, do que são este tipo de coisas, óbvio, não faz a mínima ideia e, portanto, depois, além disso, tinha dificuldades de comunicação, e de comunicação não só no terreno com os intervenientes, com as forças de segurança, com autarcas, como depois tinha uma dificuldade também de comunicação com jornalistas. E, portanto, claramente era um peixe fora d'água. E, quer dizer, sem qualquer tipo de trocadilho, foi o que me saiu, mas claramente era um peixe fora d'água nesta pasta. E, portanto, o perfil terá que ser alguém, independentemente de ter ou não um maior passado nesta área, e mais na área, como digo, na área da segurança, e até falei disso aqui também na semana passada, se calhar é importante começar a pensar se não é preciso dividir, ou pelo menos ter secretário de Estado com mais peso, porque a área da segurança é decisiva, mas também cada vez mais a da proteção civil o é, tendo em conta as alterações climáticas, e portanto terá que ser alguém que consiga conciliar minimamente esses dois lados, mas tem que ter um perfil político. É preciso, e perdoem-me a expressão, mas é preciso um ministro da Administração Interna. Hoje em dia é como um ministro da Saúde, ele leva pancada permanentemente. E tem sido também uma pasta que tritura ministros. E, portanto, tem que ser alguém com um perfil político forte, com uma carapaça, com capacidade suficientemente robusta para aguentar pancada. E, portanto, acho que desta vez Montenegro não vai cometer o erro de apostar em alguém com pergaminhos académicos, e vai ter que apostar em alguém que de facto tenha um perfil político para uma pasta que é cada vez mais também ela, exige também ela cada vez mais capacidades e políticas para responder porque são desafios muito variados. Sim. Tem de ser político, tem de ser operacional, mas também tem de ser enérgico, tem de ter energia, que era uma coisa que também faltava aqui. Vamos avançar pela mesma ordem para o público notório, São José. Pois o meu público notório é o engenheiro Carlos Moedas, que conseguiu finalmente na Secretaria a maioria absoluta na Câmara de Lisboa. Aqui há uns meses, no início do ano, a vereadora eleita pelo Chega, Ana Simões Marques, afastou-se do Chega em ruptura com o outro eleito, com o outro vereador que tinha sido cabeça de lista do Chega. E esta semana foi sabido que Carlos Moedas lhe atribuiu pelouros de vereadora na área da saúde, do desperdício alimentar, e portanto garantiu na Secretaria a maioria absoluta na Câmara de Lisboa. Tem 9 vereadores ao seu lado. Pronto. E portanto é uma forma interessante de se conseguir uma maioria absoluta. Mas a democracia permite-o, não é? E não é novidade nenhuma, Claro, acontece permanentemente isso. Sim. Mas eu estou a salientar o facto de ser na Câmara de Lisboa e ser Carlos Moedas. Suzete, força. O meu público notório é um vídeo que o Chega pôs nas redes sociais em que foi adicionada chuva digitalmente para parecer que chovia torrencialmente enquanto o André Ventura carregava garrafas de água e pacotes de leite para uma carrinha, doações para ajudar as populações afetadas pela tempestade Christine. Não foi... Sim, não foi uma invenção, estava de facto a chover no momento em que André Ventura carregava as águas para dentro de uma carrinha, isto numa iniciativa de campanha, mas aparentemente o Chega achou que não era chuva suficiente para ilustrar a ação heroica e benemérita de Ventura e resolveu carregar um bocadinho na chuva. Enfim, dispensa palavras, é o primado da encenação. David. Sim, é permanente a encenação também, André Ventura. O meu é António José Seguro e o habituem-se agora, mas versão António José Seguro, porque, e vamos nós todos ter que nos habituar, e em particular os jornalistas, porque
António José Seguro esteve na segunda-feira em Belém para uma longa reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, saiu sem dar uma palavra aos jornalistas. Na quarta-feira, ontem de manhã, ocupou pela primeira vez o seu espaço num gabinete no Palácio Nacional de Queluz, também para, enquanto será o local de trabalho até assumir funções a 9 de março. Também não houve qualquer declaração a jornalistas e pronto. No fundo é aqui um sinal de que é com isto que podemos contar. Obviamente falará quando tiver que falar, mas eu acho que nós, sobretudo jornalistas, aquela ideia de que pronto, Marcelo vai além, vamos ver o que é que ele vai dizer, preparem-se, pode sair isto, pode sair aquilo. Com António José Seguro isso vai deixar de acontecer e vamos ter que nós próprios se calhar mobilizar menos idas aqui e ali, simplesmente porque o Presidente da República vai lá estar, sendo porque ele não vai falar, nem vai ficar a comentar política durante 45 minutos com jornalistas ao lado. Não é uma coisa que nunca tenha acontecido, não é? Ainda me recordo perfeitamente como era Cavaco Silva, pois muito mais isso. moderado nas suas intervenções. Nesse sentido vai ser muito mais parecido a Cavaco Silva e, portanto, é mais um sinal daquilo que é sintomático daquilo que será a lógica e o perfil de Seguro na presidência. Certo, obrigada aos resistentes que estiveram connosco até ao fim. Para a semana a mais, boa semana e até quinta-feira. Até quinta. Até lá. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.